as questões das pautas que são pedidas na Câmara, principalmente da anistia, porque essa resistência em pautar um tema tão fundamental para o país e essa situação agora, de momento, que envolve justamente esses manifestantes presos, de ministro já começando a soltar um pouco a mão de Alexandre de Moraes, que saída poderia ter para Moraes e para esses ministros agora, no ponto em que a situação toda chegou? Olha, Adri, vamos lá. Primeiro, em relação à pauta do Congresso Nacional, que parece, inclusive, ter despertado depois daquele 3 de agosto. O Congresso voltou na terça-feira passada do recesso, incendiado, insuflado pela praça pública, insuflado pela rua. O que a gente acompanha é a resistência do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, com o projeto da anistia, porque o projeto da anistia já poderia ter sido pautado, já poderia estar andando no plenário. Aliás, tem, amparado no artigo 155 do regimento, urgência urgentíssimo, tem amparo para ser pautado. A oposição, hoje a oposição, conseguiu isso. Portanto, o Hugo Motta represou esta demanda, que é uma demanda de uma parcela significativa da casa. Ademais, todos nós sabemos e repetimos isso à exaustão, Hugo Motta mudou muito depois daquele jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, com a presença da Polícia Federal, com a presença do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República e outros ministros. Desde então, ele mudou muito. Quando ouviu o nome do pai dele, inclusive no noticiário, por conta de uma operação da PF na cidade de Patos, no sertão da Paraíba. A Operação Outside é o nome que envolve emendas parlamentares, inclusive, e tem uma obra viária na cidade. Pois bem, agora fala-se em construir um texto. É algo que foi, de alguma forma, costurado pelo deputado Sóstenes Cavalcante, quando ele caminhou até o gabinete do Arthur Lira, que parece ainda dar as cartas dentro da Câmara dos Deputados. O Hugo Motta tem se mostrado um presidente muito fraco, um presidente muito frouxo, sem pulso, que precisará cumprir acordos se quiser continuar no seu voo político. Ele tem uma carreira de fato meteórica, o deputado mais jovem que já chegou à Câmara, com 21 anos, hoje tem 35, mas se quiser seguir uma carreira ascendente no Legislativo, ou arriscar outra coisa na carreira política, ele precisará honrar acordos. E ali foi construída uma arquitetura, vamos chamar assim, para que um relator seja indicado para o projeto da anistia, para decidir qual é o melhor texto. Ainda há alguns caminhos na mesa que um presidente de partido, por exemplo, foi negociar diretamente com ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso passou por lideranças também dentro da casa, que seria uma forma de reduzir a quantidade de crimes impostos, as condenações, retirar algumas coisas, por exemplo, associação criminosa armada, compreender com o aval da PGR que há um bis in idem em relação a golpe de Estado e atentado violento ao Estado de Direito, ao Estado Democrático de Direito. Isso reduziria penas, tirar algumas pessoas da cadeia. Enfim, não será uma anistia ampla, geral e restrita como esperamos, como a Lei 6.683, lá de 28 de agosto de 79, pelas mãos do presidente Figueiredo. Mas algo está caminhando neste sentido em relação à anistia. Mas provavelmente a PEC do foro, que já veio pronta do Senado, vai passar na frente e precisa de 308 votos. Não é pouca coisa, é muita coisa, é um quórum qualificadíssimo. É possível que tenha, porque o Centrão quer sim tirar a coleira do Supremo Tribunal Federal, quer se livrar, né? Que a prerrogativa de foro faz com que os deputados passem a ser, por exemplo, julgados pela Justiça Federal numa instância inferior e não mais na última corte recursal. Ninguém mais vai ficar com uma faca apontada para o peito pelas mãos de um Alexandre de Moraes, por exemplo, um Flávio Dino, quem seja, que tem interesses, né, que faz parte de um consórcio de poder com o PT. Então, tudo isso deve caminhar. Provavelmente o fim do foro avance e, claro, lembrando, é uma votação difícil, 308 votos, 2 turnos, não é tão simples. E depois o projeto de lei da anistia, que ainda não tem o texto pronto.
Pois é, esses acordos que vão sendo feitos, né, pelas costas, em jantares, em almoços, e que acabam depois acontecendo realmente as escolhas das pautas, a ordem das prioridades. Agora, a da anistia, né, Paula Camacho, mais uma vez a gente sempre falando, devia estar ali em cima, né, em primeiro lugar, mas difícil conseguir emplacar com tantos parlamentares envolvidos e interesses também, né, secundários envolvidos. E a gente fala da anistia mais uma vez porque são muitas vidas envolvidas, gente que está em celas, né? Inclusive o Silvio depois pode falar mais da anistia. Ele fez um comentário essa semana em Oeste Sem Filtro que foi aplaudido pelos colegas de bancada porque é um tema muito humano, né? O tempo passa e as pessoas estão ali, algumas doentes, longe de filhos, familiares e com saúde comprometida também, um tempo que não volta mais. Paula Camacho. Silvio, bom dia. Obrigada por estar aqui conosco mais uma quarta-feira. Silvio, já que a Adri falou sobre a anistia, eu queria continuar nesse assunto e ver a sua opinião. Por que o Kassab resolveu sair do acordão que eles tinham feito ali para andar com a pauta da anistia e agora a oposição resolveu obstruir novamente para tentar avançar de novo. Toda aquela história parece que está se repetindo. Você vê algum futuro? Você acredita que Hugo Mota vai dar continuidade nisso, mesmo desfazendo aquele acordo que ele fez semana passada? Eu acredito na anistia. Eu acho que o Brasil vai chegar lá, mas é um caminho pedregulhoso, ainda tem algumas etapas a serem vencidas. O Kassab não dá ponto sem nó. O Kassab sabe fazer política como poucos. O que ele está fazendo é passar a PEC na frente, porque sabe que o Centrão, o partido dele, o PSD, mas esse Centrão, ele consegue movimentar várias peças nesse Centrão, não só o partido dele. Pra você ter uma ideia, o Kassab tem metade das prefeituras do estado de São Paulo, que é o maior estado da federação. O PSD não é um partido pequeno, tem grande capilaridade, tem enorme força nos rincões, consegue uma mobilização política muito forte. Não mobilização de massa, não mobilização de rua, mas consegue ter força. E ele tem muita força no Senado também. É a maior bancada hoje. Quando tivermos a fusão oficial do PP com a União Brasil, vai se chamar União Progressista, o União vai passar a ser a maior força do Congresso, com 20% do Congresso Nacional. Mas hoje o PSD ainda é peça-chave. Portanto, ele está tentando passar o foro na frente para tirar a coleira de deputados e senadores do Supremo Tribunal Federal, livrar eles do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, do Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, tirar esses deputados deste tribunal. E a partir daí ele vai caminhar para uma anistia. Até porque a anistia é uma briga com o Supremo Tribunal Federal. Hoje, Alexandre de Moraes não vai recuar. Está enfraquecido, está no corner, cada vez mais exposto, agora mundialmente exposto, até por jornais americanos, New York Times, nessa semana, Wall Street Journal, um relatório que vocês falavam da Comissão de Direitos Humanos Internacional, mas o Alexandre de Moraes não vai recuar. E o Kassab não quer uma briga desse tamanho para ele, não é bom. Todo mundo que tem telhado de vidro, e o PSD tem um telhado de vidro enorme, o Kassab principalmente, não quer briga com o Supremo agora. Então é primeiro derrubar a prerrogativa de foro, para depois caminhar para a anistia. Mas eu acredito que vai passar sim, com a força do povo. Dia 7 de setembro vai ser muito grande. Pois é, e que a gente também espera, né, que Mota não use não pautar temas para punir os parlamentares que fizeram obstrução, né? Aliás, há aí a expectativa para ver se os 14 parlamentares vão ser punidos, não vão ser punidos. Há uma possibilidade de que não, então não poderia vir essa punição a esses parlamentares, abafando as pautas ali que estavam sendo pedidas nessa articulação. Próxima pergunta, André Marcília. Tudo bem, Silvio? Prazer falar contigo, estar em contato com o seu elegante jornalismo. Minha pergunta é a seguinte: você está falando de anistia, dessas pautas tão importantes, mas a gente também estava aqui falando que começa a haver um desgrudar-se da mão do Moraes pelos próprios demais ministros. Você não acredita que as pautas do Congresso caminhando, os ministros vão querer resolver internamente essas questões todas para que eles não passem pela exposição ou pelo desgaste que o caminho da anistia, do impeachment podem tomar dentro do Congresso? Quer dizer, isso se espalharia, essa descredibilização, vamos dizer assim, poderia se espalhar também aos outros ministros da Corte se o Moraes entrar no centro?
Eu acho que sim, André. Olha só, aliás, isso circulou ontem no Congresso Nacional e foram palavras de um ministro do Supremo para um pequeno grupo de parlamentares que o Alexandre de Moraes se tornou criptonita. Né, foi uma brincadeira que ele já foi um super-homem, mas hoje tem uma criptonita do lado dele, ele está cada vez mais enfraquecido e ninguém quer chegar perto disso. Esses áudios da Vaza Jato são terríveis, são devastadores. Este último do juiz auxiliar Ayrton Vieira é uma confissão. Esse áudio do juiz auxiliar põe a Vaza Jato, que foi o primeiro passo, o start para acabar com a Lava Jato, no bolso. É uma confissão de que ilegalidades aconteciam à luz do sol, que todo mundo sabia que estava acontecendo ali era ilegal. Os ministros do Supremo, neste momento, eu imagino, estão muito preocupados com a autopreservação, com a preservação. E aqui não falo da instituição STF. Acho que ali tem muito pouco de estadista, vamos dizer assim, dentro do Supremo. Alguém preocupado com o que estão fazendo com o STF. Do contrário, já teriam dado meia volta. Eu acho que tem muita gente preocupada com a Lei Magnitsky, com a extensão da Lei Magnitsky, muita gente preocupada ali que o Congresso continue ganhando força e corpo a ponto de, por exemplo, aprovar um impeachment de ministro do Supremo, que seria inédito na nossa história. Mas é impossível, são 54 votos, hoje o Senado é tomado majoritariamente por governistas, gente pró com esse consórcio. Tá, tudo bem, mas até o 3 de agosto eram 34. Na semana passada já eram 41. O número está crescendo. Não é impossível chegar. Não é impossível avançar. Aliás, com 41 votos você aprova uma anistia, por exemplo. Não um impeachment, mas uma anistia aprova. Então, é importante talvez notar que há uma mudança de ventos e quando Brasília muda, quando Brasília gira, a engrenagem toda gira. E eu acho que esses ministros estão preocupados sim com o patrimônio, com Lei Magnitsky, com o futuro deles e da família deles, os escritórios de advocacia das mulheres desses ministros. Então eu não sei mais se eles estão dispostos a colocar a mão tão pesada em cima do Congresso, como você disse. As pautas do Congresso, talvez tenha de deixar essa pauta andar. Eu acho que talvez eles tenham de deixar essa pauta andar. Ou então eles vão pro all-in, né? E aí eu acho que o povo vai responder. E é isso, olha, parlamentares de oposição pressionando, a gente não pode descansar, né? Tem também as sanções internacionais, apontamentos vergonhosos e já, antes de encerrar a entrevista com o Silvio, a matéria dele dessa semana, uma das últimas matérias que fala sobre a importância da voz das ruas, do povo, dessa pressão, das manifestações, como o Silvio lembrou, a próxima agora em 7 de setembro. Seguindo por aqui, outros temas, Marina Helena. Silvio, só para a gente explorar um pouco melhor, ontem eu assisti a entrevista do Zucco, né, líder da oposição ali pro Oeste Sem Filtro, e aí você abre o jornal, parece que nada conversa com o que ele disse ali. Você abre o jornal, diz que as pautas prioritárias do Mota, e aí tá lá reforma administrativa, imposto de renda, educação, né, tudo que nada tem a ver com anistia e fim do foro. Agora voltou a questão do debate da regulação das redes. A gente pega a matéria, a entrevista do Kassab, claramente ele dizendo que isso não é hora para anistia nem nada disso. Então o que a gente está vendo é que pelo menos o que sai na mídia tradicional, e quando a gente pega esses expoentes mesmo do Centrão, eles estão ali meio que ainda, né, parece que ainda do lado ali do STF, não querendo comprar briga, mas pela entrevista do Zucco e por tudo que você falou, só para a gente deixar claro aqui para a audiência, parece que o que está sendo costurado, então, primeiro é o fim do foro. E aí eles estão meio que nessa de que, olha, não é a gente, né, a maioria ali. E a partir daí você teria algum respiro para as outras pautas. É isso mesmo? Me parece que sim, e todo mundo está pensando ali dentro, Marina, que 2026 é ano par, né? É ano de eleição, todo mundo vai para a urna, todo mundo vai renovar mandato, alguns vão tentar ser senador, outros vão tentar um cargo executivo, por aí vai. Todo mundo vai para a urna. Como é que você vai para a urna com um rótulo de que você é contra a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro? Já passou da hora dessa anistia. Tem gente presa há muito tempo, tem mães, tem avós, cuidadores, tem muita gente que está presa injustamente,
que está sendo penalizada com sentenças muito mais severas do que criminosos de verdade que estão soltos nas ruas, justamente por conta do duplo grau de jurisdição, porque tiveram direito a uma outra corte para reanálise do seu caso, outras pessoas foram torturadas, né? Nós tivemos o caso do Clesão, que é um cadáver estendido em frente ao Supremo, uma idosa, a Revista Oeste noticiou na semana passada, mais de 70 anos, ela está sendo espancada dentro da cadeia, ela quer sair de lá, mas não pode, ninguém tem tempo de analisar o caso dela. Ah, meu Deus, ela foi condenada a 14 anos, que crime ela cometeu? Ela participou de um tumulto que se degenerou em quebra-quebra, e isso pode ser punido à letra fria da lei, mas não com essa dosimetria. Então, eu acho que o Congresso vai caminhar nessa direção, o Centrão já deu esses indicativos, mas é Brasília, né? Brasília é aquela coisa, as coisas têm um dia mais inflamado, um dia parece mais morno, mas as coisas estão andando. Tudo indica que, de fato, teremos o fim do foro passando na frente da fila da lei da anistia. Depois, a construção de um texto da anistia. Pelo menos é isso que a gente ouve dos deputados, Marina. Pois é, e olha, Silvio, eu quero aproveitar aqui só um instantinho, milhares de elogios para você, né? Muitos, todo mundo é fã do Silvio Navarro, também não teria por que ser o contrário, somos mais de 11 mil telas nessa manhãzinha, muitos likes deixados aqui pra gente também, a gente agradece, e ainda hoje aqui no programa quero anunciar que a gente vai falar de outros temas bem relevantes, se o Silvio quiser dar uma pincelada aí em algum deles, vamos falar sobre agora a expectativa de regulação de redes sociais, né, definitivamente, já está sendo anunciada essa discussão já a partir de hoje, de forma mais enfática, a partir da denúncia do influenciador de pedofilia, pega-se o gancho, que não pode acontecer, para censurar opositores, né, jornalistas, canais de comunicação, tem as declarações de Lula à TV Bandeirantes confrontando os Estados Unidos nesse momento, falando que os norte-americanos ainda vão sofrer com sanções que podem vir aqui do Brasil, e boicote a COP30, preços abusivos, muitos países questionando a participação de ter que ser nesse local, dos preços abusivos e também de árvores artificiais, Marina Silva admitindo algumas falhas nessa que deveria ser uma importante organização. Doutor André Marcília, tem mais uma perguntinha aqui para o Silvio. Pode mandar. Temos as navarretes também? Tem as marcilhetes aqui, viu, Silvio Navarro? Agora, as navarretes já são velhas. Olha, eu acho que os dois têm que arrumar a gola pra gente conseguir likes aí, porque tá ruim de like, gente. Olha lá, pronto. Temos nem metade dos likes, porque é o número de telas. Isso, olha lá. Os dois, vai, os dois, só não é possível que muito bom. Vou até eu deixar um aqui, um like também. Já fechei já deixei o meu aqui também. Você vê que fria que eu te envolvi aí, Navarro. O seguinte, você estava falando sobre essa questão do envolvimento, enfim, do cair fora do Centrão, a Marina estava falando disso, algumas pessoas dão sinalização dupla. Eu fico muito incomodado com, sobretudo, a oposição, tratar ainda o Mota como um aliado, sempre um possível aliado, né? Eu tenho dito que é que nem aquela mulher que te trai uma vez, você traz de volta para casa, traz outra vez, e 10, e 15 vezes, enfim, quando é que vão se tocar que o Mota, essa sinalização dupla dele, na verdade tem uma essência que não é de aliar-se ou de aliançar-se com a oposição. Quer dizer, o meu ponto é o seguinte, qual você acredita que seja, em termos estratégicos para a oposição, o ponto sem retorno, o ponto que eles vão falar assim, o Mota, se ele não for um aliado, precisamos nos confrontar com ele e passar a brigar com ele pelas nossas pautas e não buscar essa aliança com ele para que ele vá junto nas pautas? Eu acho que essa ficha já caiu, André. Eu acho que a oposição sabe disso, principalmente quando voltou do recesso de julho e fez a obstrução por 30 horas da mesa diretora da Câmara, que impediu que a Câmara, as sessões fossem abertas. Eu acho que ali a ficha já estava no seu devido lugar. Porque o Hugo Mota não defendeu, não é nem sequer a oposição, não defendeu a Câmara. Quando o ministro Alexandre de Moraes deu aquela canetada e anulou a decisão de 383 deputados sobre o IOF, o aumento de imposto, uma decisão que a Câmara votou com 383 deputados, quórum para impeachment de presidente da República. Nós estamos falando muito mais do que os 308 de uma emenda parlamentar. E o Senado chancelou em votação simbólica, ou seja, o Alexandre de Moraes, um
Um único ministro de Corte Superior do STF passou por cima do Legislativo inteiro e Hugo Mota não saiu em defesa da casa. Alguém se lembra o que Hugo Mota disse sobre isso? Nada. O que disse Davi Alcolumbre? Nada. Nada. Aliás, o Davi Alcolumbre, quando diz, também não diz nada, né? Porque ele escreve aquelas notinhas que começam do nada e chegam a lugar nenhum. Fato é que a oposição sabe disso, mas é aquela história. O Hugo Mota tem bastante tempo ainda de mandato. Para você derrubar um presidente da Câmara dos Deputados, já aconteceu, já. Tivemos, aliás, talvez a crise mais simbólica foi a do Severino Cavalcante, em 2005, presidente por 7 meses. Ele era, talvez tenha sido o primeiro presidente do Centrão, vamos chamar assim, que antigamente chamava Baixo Clero, naquela época, derrotando o PT. O PT correu o risco de lançar 2 candidatos, que era uma briga interna, Luiz Eduardo Greenhalgh de São Paulo, Vigílio Guimarães de Minas Gerais, eles brigaram, e aí, à época, a oposição, que tinha o PFL como grande força dentro do plenário, que sabia o jogo, deu uma rasteira no PT e colocou o Severino lá. Mas é um caminho muito difícil você derrubar um presidente da Câmara agora, do dia para a noite. Você precisaria desse centrão. E esse centrão não vai topar. Ele é do Republicanos, ele tem uma ligação com o PSD do Kassab, que falávamos há pouco. O PP e o União Brasil desembarcaram agora do governo Lula, ainda estão deixando seus cargos, portanto eles ainda estão no processo de transição, né, de pular para o outro lado do tabuleiro. Então é preciso ter alguma... Mas que o Hugo Mota não é aliado, é evidente que não é. O Hugo Mota está na mão do Supremo Tribunal Federal. Ele está na mão do Alexandre de Moraes. Ele sabe que a Polícia Federal vai voltar lá em Patos, que pode prender o pai dele, que pode... Os avós maternos têm uma dinastia política lá. A avó materna foi deputada estadual por vários mandatos. O avô, deputado federal. Ali você tem rua com nome Mota. Então, né, sobrenome Mota nas ruas. Então, ou seja, eles mandam na cidade. A cidade tem 100 mil habitantes. Portanto, eu acho que a oposição já sabe, mas a oposição joga o jogo possível. Agora, se o Hugo Mota viajar, aí eu vou querer ver o Altineu Cortes cumprir a promessa e pautar a anistia, tendo ou não tendo voto. O plenário que se vire para dar o seu recado para a sociedade. O Silvio Navarro. Silvio, para encerrar aqui, te deixo um beijo grande. A gente tem 2 minutinhos com você. Se quiser fazer um convite rápido para o pessoal acompanhar, né, a importância do trabalho da Revista Oeste, sua última matéria, manifestações, povo na rua, né? O eleitor, o político tem medo do eleitor, né? Depois não ganha voto e sai do sistema ali da máquina, né? Pois é, a Marina agora há pouco falava, a gente olha os jornais, né, e aquela coisa, tem o editorial do Estadão, por exemplo, que o doutor André sempre diz, né, um dia é a Ruth que escreve, outro dia é a Raquel, né, um dia é o médico, outro dia é o monstro, ninguém entende qual é o recado que o jornal quer dar, a Folha de São Paulo, o jornal O Globo, principalmente, que as organizações, mesmo com algumas pequenas mexidas, segue nas mãos da SECOM, segue com dinheiro estatal. A Oeste não, a Oeste partiu sozinha, né, num salto em 2020 para o que se tornou hoje, uma referência no Brasil do que é o jornalismo independente. A gente está aqui e a gente tem liberdade para falar o que a gente quiser. A gente tem total isenção e total liberdade para falar. Eu nunca... Desde que a Oeste começou, eu estou desde o comecinho praticamente, poucos meses de distância entre a março, quando a Oeste começa, e agosto, quando eu cheguei em 2020, eu nunca ouvi você não pode falar sobre isso, olha, cuidado com o governo, tal partido, tal político. Não, a gente não tem político de estimação, não tem partido de estimação, a gente está aqui defendendo o jornalismo livre, porque... Vocês estão aí do outro lado da tela assinando a revista, apoiando, é o nosso assinante que também faz o nosso jornalismo acontecer, existir. Então eu acho que Supremo é o povo, ó. Supremo é o nosso assinante. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.